Obrigado, Esther. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Um prazer estar aqui com vocês. Espero também que vocês tenham passado aí um bom ano, né? Finalizando 2021 e iniciando 2022 com o pé direito. Nós aqui no Sebrae não paramos, como vocês podem observar, né? Então, aquela máxima de que o país só começa a andar depois do carnaval, tenho certeza que ficou no passado. Até porque, como agora não tem mais carnaval, se a gente for levar essa máxima ou acreditar nela, quer dizer que o país não anda, né? E não é verdade. Prova disso é que nós estamos aqui já com aproximadamente aí 20 pessoas em sala, mais de 70 inscritos. E quando eu disse que o Sebrae não para, é exatamente por isso, né? Nós já começamos o ano no mesmo embalo que finalizamos 2021, com a preocupação de trazer para vocês aqui mais informações, né? De trazer para vocês mais conhecimento, embora com certeza muitos dos que estão aqui presentes e também dos inscritos tenho certeza que o assunto não é exatamente nenhuma novidade, mas é sempre bom a gente relembrar, né, alguns pontos. Então, como a Esther comentou também, vocês terão aí uma mensuração de resultados em breve, e para que essa mensuração ela seja a mais correta possível, né, além de ter os dados seguros, os dados corretos, é importante fazer a leitura, fazer a interpretação também correta desses dados. Custos por si só, né, e para quem, mais uma vez, para quem está me ouvindo aí que conhece do assunto, né, que ou por formação acadêmica ou por experiência prática do dia a dia nas atividades empresariais, custo por si só é uma coisa difícil, né? É um negócio complicado, não é um assunto simples, muitas vezes parece simples, algumas pessoas, e talvez às vezes até alguns colegas meus aí de profissão tentam, vamos dizer assim, minimizar, né? E eu também não estou aqui querendo assustar vocês, não, mas custos é uma coisa difícil, né? Até porque a compreensão de custos muda de negócio para negócio, né? A classificação de custos muda de negócio para negócio, tá? A externa não comentou, mas eu vou comentar agora. Vamos pedir a gentileza de todos manterem os microfones fechados. Inclusive, tem alguém com o microfone aberto, né? Gera ruídos aí de fundo e a gente acaba se perdendo. E a plataforma às vezes fica pesada também quando as câmeras estão abertas, tá? Então, como temos um número grande de participantes, deve chegar mais gente, manter as câmeras abertas também pode comprometer aí o desempenho da plataforma, tá? Mas eu agradeço pelos microfones, porque realmente é uma coisa que incomoda aqui na ponta. Então eu dizia que os custos, né, a classificação desses custos, eles podem mudar, né, de acordo com o ramo de atividade. Se você é da indústria, a leitura pode ser uma; se você é comércio, a leitura pode ser outra; se você é serviços, a leitura pode ser outra. E muitas vezes para o mesmo, né, para o mesmo insumo, para a mesma matéria-prima, ela pode ter classificação diferente. E é muito comum também nós encontrarmos uma dificuldade em classificar o que é custo e o que é despesa, né? A linha que separa um do outro é uma linha muito tênue. Então, a despesa e o custo, em algum momento, também pode se confundir, tá? A proposta nossa aqui não é, eu sempre digo isso, sempre gosto de ressalvar isso, não estamos aqui com o propósito, teria muita pretensão da nossa parte, dizer que em 1h30, né, 1 hora e pouco aqui de conversa, nós vamos ensinar custos para vocês, né? Eu já fui professor de contabilidade de custos na universidade, e o conteúdo que eu vou mostrar para vocês aqui, parte dele era conteúdo que a gente demorava um semestre para poder aplicar lá na faculdade, tá? Então, a ideia, na verdade, aqui é mais nós alinharmos um pouco os conhecimentos, alinharmos mais a visão, para que você possa levar isso lá para o seu negócio, para a sua empresa, e quando chegar a hora da mensuração, juntamente com o agente Ali, você poder fazer a melhor leitura possível, tá? Então, essa é a proposta. Me estendi um pouco aqui na introdução, mas essa é a ideia, tá? Então, para quem não me conhece, né, eu já estive aqui em outras ocasiões com o grupo de empresários do programa Ali, mas para aqueles que não me conhecem, eu sou o Silvano França, meu cargo é consultor de negócios no Sebrae, a minha especialidade é na área de finanças, né?
até mesmo pela formação acadêmica. Eu sou formado em economia, com pós-graduação em finanças empresariais, finanças corporativas e mestrado em administração e governança corporativa. Tá? Então eu digo que a minha especialidade é finanças, é a minha primeira área, né, mas eu também transito aí pela área de planejamento, gestão de pessoas, né, um pouquinho de marketing, tá, e outras disciplinas, vamos dizer assim. Tá? Então, a ideia hoje é falar um pouco para vocês sobre alguns modelos de custeio, vamos dizer assim, né, ou sistemas de custeios, tá? Então, eu selecionei aqui os 4 principais, ou aqueles que mais se usa no dia a dia. Deixei fora aqui o custeio RKW, tá? Porque eu acho que o RKW ele ia mais complicar nosso entendimento aqui do que esclarecer, tá? Então, eu deixei esses 4 aqui, que são os mais usuais, né? Vamos dizer assim. E nós precisamos lembrar, senhoras e senhores, que, na verdade, o custeio ele é uma metodologia usada, vamos dizer assim, né? Vou chamar de metodologia usada para atender aos princípios contábeis, tá? E atender ao fisco, tá certo? Tanto é que, para o fisco brasileiro, o único regime de custeio ou o único sistema de custeio aceito é o custeio por absorção, tá? E isso normalmente é aplicado lá nas empresas que apuram resultado com base no lucro real, tá? Ou no lucro presumido, mas principalmente no lucro real. Como as micro e pequenas empresas, na sua maioria, são optantes do Simples Nacional, né? E as empresas optantes do Simples Nacional, elas têm uma exigência contábil bem mais flexível, né? Ou seja, ela está dispensada da escrituração contábil, tá? Então fica um pouco mais difícil você poder fazer, vamos dizer assim, ou apurar custos com base em registros contábeis, que é o que acontece lá na empresa do lucro real. Tá? Então, no caso de vocês, que são as empresas optantes do Simples Nacional e que estão dispensadas dos registros contábeis, tá? Fato é que quando o seu contador entra em contato contigo todos os meses, ele pede o que para você? Ele pede o seu faturamento, não é verdade? Ó, me manda aí quanto que você faturou, me manda aí as suas notas, tal, e você fala, mas vou mandar o que para você, né? Aí ele fala, não, pega aí o que você vendeu, tal, que você emitiu nota e etc, e manda para mim, não é verdade? Quando você é do comércio, por exemplo, e você não teve a emissão de notas, ele fala para você emitir umas notas, né? Avulsas lá, tal, com base naquilo que você recebeu por meio de meios eletrônicos, né? As vendas com cartão de crédito, cartão de débito, ou seja, as transações via maquininha, dinheiro que transitou pela conta, coisa do tipo. Observe, então, que ele não está pedindo para você mandar para ele as suas despesas, né? Ele não pede para você mandar para ele o que você pagou lá para fornecedores, a sua despesa lá com a folha de pagamento e etc, né? Quanto você teve lá de gasto com energia elétrica, com água, com telefone, internet e daí por diante, não é verdade? Ele basicamente ele vê o que para você? Ele pede para você o seu faturamento, porque é a base de cálculo que é usado no Simples Nacional para poder gerar a cobrança do imposto sobre as vendas. Tá? Por isso que então o regime de custeio ele fica, vamos dizer assim, num vácuo quando o assunto ou quando o regime, perdão, da empresa é o lucro presumido, é o Simples Nacional, né? O regime de tributação é o Simples Nacional, tá? Mas então, se é isso, por que eu estou trazendo para vocês esse conceito, então, ou os conceitos dos tipos, né, ou dos regimes de custeio? Como eu disse, exatamente para você poder ter essa visão geral, né? E mesmo que ele não se aplique atendendo aos princípios contábeis, você possa aplicá-lo para você saber exatamente, né, como é que você fará o custeio, ou como é que você deve fazer o custeio aí na sua empresa, né? Ou qual o custeio que você pode aplicar, né? Se você aplica o por absorção, se você aplica o variável, o ABC, tá certo? Pode haver sempre uma combinação deles, inclusive, né? Falaremos isso mais adiante, tá ok? Muito bem. Então, por que esse assunto também, né, de custos, de custeio, ele é importante? Tá? Então, vejam vocês a mensagem que eu trago aí no slide, que na verdade é um comentário do
Eliseu Martins, né? Ele fala então que com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na maioria dos mercados, seja industriais, comerciais ou de serviços, os custos tornam-se altamente relevantes quando da tomada de decisões em uma empresa. Isto ocorre, pois, devido à alta competição existente, as empresas já não podem mais definir seus preços apenas de acordo com os custos incorridos, e sim também com base nos preços praticados no mercado que atuam. O conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o preço, o produto é rentável ou, se não rentável, se é possível reduzi-los. Reduzir os custos, obviamente. Tá? Então, eu trago essa mensagem aqui, eu trago essa reflexão aqui para vocês, para levantarmos essa questão de que os custos, ele é fundamental, né, e vocês sabem disso, na composição do preço de venda. Só que quando a gente fala de preço de venda, e eu já falei para vocês aqui em formação do preço de venda, nós não podemos levar em consideração como única variável os custos, né? Nós partimos dos custos e aí nós temos que olhar para as outras variáveis. E a principal variável que nós temos que olhar qual é? O mercado, né? Como o Eliseu Martins traz aqui, né? Traz essa reflexão aqui para nós. Então, como dificilmente você é um monopolista, né? Ou oligopolista, você está no mercado bem mais competitivo, então você precisa olhar para esse mercado e saber se é possível ou não adequar os seus custos para, eventualmente, adequar os seus preços e tornar-se mais competitivo. Não é verdade? Muito bem. E quando nós falamos em reduzir custos, minha gente, pode parecer às vezes uma tarefa difícil, e realmente não é fácil, né? É fácil falar em reduzir custos, mas reduzir custos não é uma tarefa fácil. Até porque nós sabemos que muitos custos, eles aumentam sem você fazer absolutamente nada. Não é verdade? Se você é uma pequena indústria, você tem lá a determinada matéria-prima ou matérias-primas, o fornecedor aumenta o preço da matéria-prima, ele não pergunta para você se ele, né, o que você acha de ele aumentar o preço ou não. Ele aumenta o preço, né? E o que nós estamos vivendo aí nos últimos, né, praticamente no último ano de 2021, praticamente todo, para não dizer ele todo, foi um aumento sucessivo, né, de todos os tipos de preços, em todas as áreas, né? Seja de serviços, seja de produtos, né? Os preços aumentaram de uma forma geral, seja de produtos que levam insumos importados, e aí vem a justificativa por conta do dólar, né, ou da desvalorização do real, depende do lado que você olha, né? O aumento do dólar, desvalorização do real, uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, mas se não é produto importado, ele leva insumos importados, ou então é porque o combustível aumentou porque acompanha o preço internacional do petróleo, o barril do petróleo aumentou, enfim, justificativas não faltam, tá? Mas o fato e eu deixo um alerta para vocês em cima desse comentário aqui do Eliseu Martins, que custos e despesas você precisa estar vigilante o tempo todo, né? Porque sempre tem espaço para cortar, sim, ok? Sempre tem espaço para cortar. E às vezes um pequeno aumento de custo, que pode não parecer muito significativo, quando você olha no todo, quando você olha na sua produção, quando você olha no seu volume de vendas, ele pode sim ter um peso significativo, né? E pode comprometer o resultado do seu negócio, tá? Por isso que a gente, né, traz essa abordagem aqui com essa preocupação para vocês estarem atentos com isso, e não apenas por conta da mensuração que será feita em breve, tá? No mês de fevereiro, aí, como a Esther comentou, tá? Muito bem. Então, eu imagino que muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, já ouviram a falar, né, da classificação entre custos fixos e custos variáveis, né? O que é custo fixo? O que é custo variável?
Então, na verdade, os custos, ele não tem só essa classificação de fixo e variável, ele tem também a classificação de diretos e indiretos, tá ok? Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Observem ali vocês no slide, né, que ali em custos diretos tem ali a figura de uma cadeira, né? De uma cadeira. Muito bem. Então, toda a matéria-prima, todos os insumos que foram gastos para produzir aquela cadeira, tá? Ele é um custo direto. Então, a madeira que foi usada, o tecido que foi usado, a espuma que foi usada, ou seja, o enchimento que foi usado lá para poder fazer, né, a parte do assento, entendeu? A tinta que foi usada, custos diretos. Desde que eu consiga, né, você consiga, o produtor consiga, a indústria consiga mensurar exatamente quanto foi gasto. Tá ok? Então vamos supor, de madeira consegue-se mensurar que foram gastos 1 metro quadrado de madeira para poder fazer aquilo ali, para poder fazer aquela cadeira. De tecido foi mensurado tal que gasta-se 2 metros de tecido para poder forrar, fazer toda a parte de forração da cadeira, encosto, assento e etc. Tá? Tô chutando números quaisquer aqui, tá bom? Então, esses são os chamados custos diretos. E aí a unidade de medida, como vocês estão lendo ali, né, pode ser por quilo, por metro, por hora, por peça e daí por diante. Tá ok? Já os custos indiretos são aqueles que não é possível a mensuração exata de quanto foi gasto para produzir aquele produto ou aquele serviço. Lembrando que isso vale para serviços também. Tá ok? Então vejam vocês, eu falei agora há pouco, né, da cadeira lá, da tinta que foi gasta para poder pintar a cadeira, ou do verniz, né, que tenha sido gasto para poder pintar a cadeira. Tá bom. Consegue-se mensurar exatamente quanto foi gasto de tinta para pintar a cadeira? Vamos imaginar que não. Tá? Não consigo mensurar. Foram gastos aqui 200 ml, 300 ml de tinta, de verniz, tal, que o verniz também é uma tinta, claro, para poder pintar a cadeira. Então, quando eu não consigo mensurar, eu classifico então como custos indiretos. Por isso que eu coloquei ali do lado dos custos indiretos uma luminária, né? Então, lá na fábrica, continuando aqui no exemplo da cadeira, lá na fábrica que produz as cadeiras, a energia elétrica gasta na máquina, no torno, que torneou os pés da cadeira, que torneou os braços da cadeira, que torneou o encosto da cadeira, consegue-se medir quanto foi gasto de energia? Ah, consegue. Então, a energia elétrica é um custo direto. A energia elétrica do torno que foi usado para poder fazer a máquina, fazer as peças da cadeira. Essa mesma energia elétrica que foi usada na iluminação da fábrica, na luminária, nas lâmpadas que fica em cima do torno, eu consigo mensurar quanto daquela energia da iluminação da fábrica foi gasta naquela cadeira? Não, não consigo. Então, a energia elétrica da iluminação da fábrica é um custo indireto. E aí eu faço ele naturalmente por rateio, né? Ah, então eu gastei de energia elétrica na fábrica, na iluminação da fábrica, foram gastos, sei lá, R$ 1.000 no mês. Ok. E nesse mês a fábrica produziu 1.000 cadeiras. Então eu vou fazer um rateio dizendo que em cada cadeira tem R$ 1 de energia elétrica da iluminação. Porque a energia elétrica gasta na máquina ou nas máquinas que foram usadas para produzir, eu consiga mensurar. Se eu não conseguir mensurar, essa energia elétrica gasta lá nas máquinas também será atribuída por rateio. Ok? Então, dei um exemplo de indústria. Vamos falar de um exemplo de serviços? Um exemplo de serviço seria o pet shop. Né? O pet shop. Então, lá no pet shop, lá na área do banho e tosa do pet shop, por exemplo, né, que está sendo usado lá o soprador, está sendo usado lá a máquina de tosar o animal, né, de repente está sendo usado lá também um aquecedor de água para poder banhar o animal e etc. Eu consigo mensurar a energia gasta lá no soprador, lá no secador, né, na máquina de tosar, no aquecedor de água que eu uso para dar banho nos animais?
Se eu conseguir mensurar essa energia, ela é um custo direto. Se eu não consigo mensurar essa energia, ela é um custo indireto. Então, a energia que está lá na área do banho e tosa do pet shop, iluminando lá as luminárias, ela é uma energia, um custo, perdão, indireto. Tá ok? E lá no comércio, né? No comércio é mais simples. Por quê? No comércio, quando eu falo do custo direto, o que é o custo direto? É o produto que eu comprei para revenda, né? Comprei um produto para revender. O que eu vendo? Eu vendo aparelhos celulares, tá? Eu vendo aparelho celular. Comprei aparelho celular para revender. O preço que eu paguei por esse aparelho é o meu custo, né? E é um custo direto. Não tem muito segredo, tá ok? Mas vamos lá. E o custo indireto para esse aparelho que eu comprei para revender? Como é que é? Qual que seria? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu comprei 100 peças desse aparelho aqui para revender, ok? E o meu fornecedor me mandou essas 100 peças com o frete por minha conta. Com o frete por minha conta. Ou seja, eu estou pagando o frete. Então, quando ele chega aqui para mim, eu tenho o preço que eu paguei por ele, né? Vamos dizer que eu tenha pago lá, sei lá, R$ 500 nesse aparelho aqui, tá? E no total do frete, eu comprei 100 peças, paguei lá R$ 1.000 de frete, então os R$ 1.000 eu divido pelo número de peças que eu comprei, 100 peças, eu vou ter então o valor de frete. O frete é um custo indireto? Ok? Então, o custo desse aparelho será o preço que eu paguei por ele mais o frete. Esse é o custo dele para eu poder vender. Só que o preço que eu paguei por ele eu vou considerar como um custo direto e o frete eu vou considerar como um custo indireto, porque eu estou fazendo por rateio, porque eu comprei 100 peças, não comprei uma única peça. Tá certo? Muito bem? Então, veja, tanto lá na indústria, quanto no comércio, quanto no serviço, eu preciso analisar exatamente como é que foi esse meu gasto para saber se ele é um custo ou se ele é uma despesa, para saber se ele é um custo direto ou se ele é um custo indireto. Tá ok? E a classificação do fixo ou variável, muitos talvez já saibam, né? Mas para aqueles que ainda não sabem, custo fixo é aquele que não se altera em função do meu volume de atividades. O que quer dizer isso? A empresa trabalhando ou não trabalhando, produzindo ou não produzindo, vendendo ou deixando de vender, prestando serviço ou deixando de prestar serviços, para quem é de serviços, aquele custo ele existe. O melhor exemplo que nós temos é o aluguel, né? Para quem paga o aluguel. O aluguel está lá, você alugou o imóvel ele está à sua disposição 30 dias do mês. Você trabalha os 30 dias do mês? A grande maioria não. Né? A grande maioria tem sempre lá um sábado, ou talvez o domingo, ou às vezes o sábado e o domingo, em que a empresa não abre. Tá certo? Então, esse custo é um custo variável. Tá? Quer ver um outro custo fixo, perdão? O aluguel é o custo fixo. Quer ver um outro custo fixo? O salário do funcionário. O seu prolabore. Ele é fixo. Né? Tem alguns que tiram prolabore de acordo com as vendas do mês, de acordo com o faturamento do mês, né? O que não é recomendável. Né? O recomendável é que você tenha um valor fixo. Mas vamos falar então do salário lá do funcionário? Então, você contratou um funcionário, ele ganha lá piso de categoria, de repente salário mínimo, né? Que agora, a partir desse mês, é de R$ 1.212, tá certo? O nacional, né? E ele trabalhando ou não trabalhando, ele recebe, né? Se ele chegar lá no dia, é uma loja, chega lá no dia, ele é um atendente lá da loja, né? Ele está lá no balcão, esperando o cliente entrar. Não entra nenhum cliente, ele está lá fazendo o quê? No Zap Zap, é claro, né? Porque ele é ser humano, está lá no Zap Zap e ele vai receber o salário dele no final do mês, né? Atendendo o cliente ou não atendendo. Tá ok? Então, a questão do fixo, a classificação de fixo e variável,
É em função do volume de atividade. Tá? Então, por exemplo, energia elétrica de novo. Você tem lá a sua loja. Aí, esse mês, a energia elétrica veio R$310, no outro mês ela veio 295, no outro mês ela veio 322. A Silvana, ela é variável, né? Porque um mês veio 298, o outro mês veio 302. Não, ela é fixa. Você vendeu mais ou vendeu menos porque a energia veio 298, veio 302? R$4 a mais? Não, né? Talvez ela tenha apresentado essa variação, por quê? Porque no mês anterior a medição foi correspondente a 29 dias, nesse mês a medição correspondeu a 30 dias, talvez no outro mês a medição corresponda a 31 dias, percebe? Talvez você tenha gasto um pouquinho mais porque ele usou mais o ar-condicionado, né? Aí você usou mais o ar-condicionado porque vendeu mais? Não necessariamente. Tá? Então, esse é o conceito. Tá? E os variáveis é a mesma coisa. Eles variam em função do seu volume de atividade. Tá? E é aqui, nos variáveis, né, que a gente tem, muitas vezes, dificuldade em identificar. Né? Principalmente para quem é de serviços. Certo? Na indústria, nem tanto. Né? No comércio, também nem tanto. Mas para quem é de serviços, que isso aqui é mais complicado. Pô, como é que eu vou, né, medir o meu custo variável? Ora, vamos pensar o seguinte, você tem uma oficina mecânica, né? Imagino que talvez tenha, devemos ter oficina mecânica aqui, aliás, no Ali, nós, né, tenho certeza que nós temos, não sei se aqui no grupo nós temos. Nós temos uma oficina mecânica. Tá bom. Então, a mão de obra do mecânico, né, ou dos mecânicos, que talvez pode ser até a sua mesmo, né? De repente você é o dono da oficina e também é mecânico, a mão de obra do mecânico é um salário fixo. Vamos imaginar, ok? Então, ele é um custo fixo, tá bom? Um custo direto fixo do mecânico, tá? As peças que você usa, as peças e os insumos que você usa nos serviços são variáveis. Então, se eu levo meu carro aí na sua oficina para você fazer uma revisão nos freios, por exemplo, né? E aí você abre lá o carro, abre lá o freio do carro, né? Desmonta lá as rodas, tal. E, Silvano, vai ter que trocar a pastilha, né? As pastilhas já era, o disco também já não está muito bom, vamos ter que trocar os discos aqui na frente, né? Meu carro é freio tambor atrás, aí você abre o traseiro e olha, as lonas de freio aqui do traseiro também já foi, vai ter que trocar, tal, né? Então, as lonas de freio e as pastilhas de freio e o disco, se for trocar, são o quê? São custos variáveis. Por quê? Porque quanto mais serviços você tiver lá na sua oficina, mais peças e insumos você vai consumir. E o que seriam os insumos nesse modelo? O fluido de freio, por exemplo, é um insumo. Né? Então você vai lá olhar lá o burrinho mestre do carro e vai dizer, não, como a gente está trocando disco, trocando pastilha, tá, vamos aproveitar e vamos trocar o fluido também, porque tem que sangrar o burrinho, não sei o que tal. Aqueles termos técnicos que mecânico usa, que eu confesso para vocês, eu estou repetindo aqui, mas né, entendo pouquíssima coisa disso. Perfeito, ele falou que tem que trocar o fluido do freio, que tem que sangrar burrinho mestre, não sei o que, tal. Tá bom, faz aí, ué, né, me dá a conta. Então, isso é variável. Percebe? Vamos pensar o seguinte, ainda na área de serviços, né? Você tem uma assistência técnica para celular. Assistência técnica. Mesmo raciocínio da oficina mecânica. Levei meu celular, você abriu, mexeu, tal. Ih, Silvano, ó, vai ter que trocar aqui a placa de memória, não sei o que, tal. Perfeito. Né? Ou então eu levo lá, não, só coloca uma película para mim. Só coloca a película. É variável? Entendeu? Ah, mas você fez serviço, né? Qual foi o serviço? Você fez lá, de repente, a limpeza do aparelho, checou, teve que trocar a memória, não sei o que, trocou, tal. Às vezes trocou a tela estava quebrada, né? Ó, trincou aqui atrás, tem que trocar a tela. A tela é variável? A tela é variável. Né? Foi a peça que você usou para poder fazer a manutenção do meu aparelho celular. Tá ok? Tudo bem? Vamos tocando aqui então.
No final a gente vai ter um tempinho aqui, pelos meus cálculos, teremos um tempo bastante interessante para vocês fazerem todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Mas se quiser já ir colocando aí no chat, né? A Esther está no monitoramento aí acompanhando os comentários de vocês no chat, tá? E se tiver e de repente quiser interromper e comentar e perguntar também, fica à vontade, tá? Aqui não tem esse negócio. Aqui o material que eu preparei é um material bem curtinho, então eu não vou abrir espaço aqui entre um slide e outro para perguntas. Eu vou tocando direto aqui, então a Esther já sabe disso, ela já fica aí de antena ligada, né? A hora que tiver uma pergunta, ela já coloca aí para a gente, tá bom? Então, só para voltar aqui para deixar mais claro para vocês, então, a questão da composição dos custos, né? Então, se você é comércio, não importa do que, né? Vende roupa, sapato, bijuteria, artesanato, é um mini mercado, é um açougue, é uma padaria, entendeu? Não importa, né? Você é comércio, tá bom. Aquisição de mercadorias é um custo variável, o chamado CMV, né? Quanto mais você vender aí no seu comércio, mais mercadorias você vai ter que comprar para reposição. Agora, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, né? E eu sei que esse é um negócio difícil para quem, de repente, não tem um sistema, não tem um software de gestão, já que a contabilidade nós não temos mesmo, que eu comentei lá no início. A mercadoria comprada que está lá no estoque. A matéria-prima comprada que está lá no estoque. As peças de reposição, os insumos comprados para quem é de serviço e que está lá no almoxarifado. Só vira custo quando você vende. Ok? Então vamos pegar o primeiro caso ali, ó, onde tem aquele sapato de mulher ali. Né? Então eu sou uma loja de sapatos femininos. Ok? E lá no meu estoque eu tenho, né, tô lá com 500 mil reais de estoque lá no meu almoxarifado, tá? E mais 100 mil reais de produtos lá na área de vendas, que também é estoque, ok? O gasto que foi feito para poder comprar esse estoque de sapato, na hora que eu comprei, ele é investimento, ele não é custo. Ele só vira custo quando vender o sapato. Se comprar esse sapato, ele ficar 6 meses lá no meu estoque, ele é investimento. Isso são princípios contábeis. Tá certo? Então, você não apura, você que é de comércio, você não apura o seu custo com base nos boletos que você pagou durante o mês. Você apura os seus custos a partir daquilo que você vendeu durante o mês. Tá certo? Para quem é da indústria, é a mesma coisa. A indústria compra lá matéria-prima, né? Ou as matérias-primas, compra lá os insumos. Essa matéria-prima está lá no estoque dela, aguardando para ser processado para virar produto acabado. Enquanto isso estiver, a matéria-prima estiver lá no estoque, ela é investimento. Ela veio para a linha de produção, ela vira custo. Aí transforma aquela matéria-prima em produto. Aí esse produto acabado, ele fica lá também no estoque, esperando ser vendido. Então, quando ele está aqui no estoque, ele é produto acabado. Ele só vira custo de produto a hora que ele é vendido. Tá? Então, na indústria, você tem, né, praticamente 3 situações da questão da questão do custo. Porque na primeira, o estoque da matéria-prima é investimento. Tá bom? Tá bem? E lá para quem é de serviços, mesma coisa. Né? Então, volto lá no exemplo da oficina mecânica, da loja de celular, do pet shop, da lavanderia. Né? Então, lá na oficina mecânica, como sabe que vai usar muito óleo, porque troca óleo de carro a toda hora, tal, já compra lá uma quantidade de óleo e deixa lá guardado. Aquele óleo que está lá guardado, ele é investimento. Ele só vira custo na hora que você colocar lá no carro, na hora que você trocar lá no carro.
Tudo bem? Certo? Muito bem. Então, a mão de obra, né? Mesma coisa. O que é uma mão de obra direta e uma mão de obra indireta? Eu falei de lavanderia, né? Vamos pegar uma lavanderia? Você tem uma lavanderia, tá? Então você tem lá as máquinas de lavar e tem as pessoas, tem lá as passadeiras, tem a pessoa lá da recepção, né? E você tem um gerente lá, uma pessoa lá, um gerente, um encarregado, né? Ou uma gerente, uma encarregada lá na área de produção que coordena a equipe e tal, não sei o quê, tá? Então, a mão de obra da passadeira é uma mão de obra direta. A mão de obra da encarregada, da gerente, da supervisora, depende do nome que der lá para o cargo, que ela cuida de várias pessoas ao mesmo tempo, a mão de obra dela é uma mão de obra indireta. Por quê? Porque ela não está diretamente envolvida com todos os processos, ela está envolvida com uma equipe que cuida dos processos, né? Tem uma parte da equipe que cuida lá das roupas que estão nas máquinas lavando, tem uma outra equipe que está cuidando lá da máquina, da passadoria, né? E de repente uma outra pessoa está cuidando lá de organizar isso, de preparar para a entrega, de deixar à disposição do cliente, né? Ou preparar para o carro fazer a entrega na casa do cliente e coisas do tipo, tá? Então, essa mão de obra desse gerente, desse encarregado que cuida de uma equipe, é um custo, tá certo? E é indireto. Tá bom? Muito bem. Eu sou indústria, eu sou comércio ou eu sou serviço, não importa, né? Em todos eles, haverá sempre o emprego de alguma máquina, de algum equipamento, né? De alguma ferramenta. Como é que eu coloco o custo dessa ferramenta, o custo desse equipamento no meu preço, né? Ou lá nos meus custos? É por meio da depreciação. Tá certo? Então pensa o seguinte, esse computador que eu estou usando aqui para poder fazer a live com vocês, né? Que é o computador da empresa. Ele é cedido pela empresa, tá certo? Então, esse computador, aí no seu negócio, você tem lá o computador também, está lá na sua área de vendas, está lá no seu escritório, está lá na sua oficina, na sua área de produção, não importa onde ele esteja. Eu preciso fazer o quê? Você precisa incluir a depreciação, ou seja, o valor que você investiu na compra desse computador, né, juntamente com todo o seu componente, software, etc, etc, lá nos seus custos. E como é que você inclui? Por meio da depreciação. O que é a depreciação? A depreciação é o desgaste natural, né, do equipamento, da máquina, da ferramenta e etc., pelo seu uso contínuo. Tá? Então, pensa num veículo. Né? Você que tem aí na sua empresa, você tem veículo para poder fazer a entrega. Né? Como é que você inclui os seus gastos com esse veículo, né? Os gastos com entrega, lá nos seus custos? O combustível é fácil, né? Só pegar quanto que gastou de combustível no mês, está lá nos custos. Manutenção do veículo, mesma coisa. Só pegar lá quanto que você gastou na oficina e botar lá nos seus custos. A mão de obra do motorista do veículo, mesma coisa. Está lá o salário dele. Né? E o veículo, o desgaste do veículo, a depreciação do veículo, como é que eu coloco lá nos meus custos? Por meio da depreciação. Entendeu? E a depreciação, né, além de ser também fazer parte dos princípios contábeis, existe até uma tabela da Receita Federal que determina em quanto tempo o equipamento, a máquina, deve ser depreciada. A veículo, por exemplo, como você tem o caso de veículo aqui, ele é depreciável em 5 anos, né, ou 60 meses. Computadores, né, e periféricos também são depreciáveis em 5 anos. Tá? Só que o computador, por exemplo, ele tem um ingrediente diferente, que é o quê? É a tecnologia embarcada nele. Né? A vida útil, tanto do computador quanto do carro, não é de 5 anos. Por isso que eu falei dos princípios contábeis, né? Ou dos pronunciamentos contábeis. Né? A regra prevê 5 anos. Você pode depreciar em menos tempo? Em menos tempo você pode, você não pode depreciar em mais tempo. Tá? Mas como aqui, não sei, rapidamente, eu não fico olhando o chat, tá, pessoal? Mas eu vi que pingou aqui na tela, alguém colocou que é optante de um sistema, de um regime, e eu não sei qual regime que é, porque eu não fico lendo o chat aqui, mas eu vi que alguém falou isso. Então, se não for
alguém optante aí do regime, né, do lucro presumido ou do lucro real, né, os demais que são optantes do Simples Nacional não tem, vamos dizer assim, nenhum efeito a questão da depreciação na contabilidade. Tá? Então, mas só que você tem que fazer a depreciação, por isso que a gente orienta, você tem que fazer a depreciação para poder constar lá nos seus custos. Né? E aí tem a tabelinha. Então, como eu falava, o computador, né, e todos os equipamentos ligados aí à tecnologia, eles têm uma questão da chamada obsolescência, ou seja, ele pode ficar obsoleto muito rapidamente. Né? Computador, celular, o tablet, etc., independente de modelo, tá? Eu digo ficar obsoleto por conta da tecnologia embarcada. Né? Não é que esse modelo está ultrapassado, igual celular, né? Para quem é contemporâneo meu aí, celular, se a gente pensar lá no início de quando veio o celular, nossa, você comprava um aparelho, você ficava anos com ele, né? Hoje, se duvidar muito, você troca de aparelho toda semana e você ainda vai estar desatualizado. Você nunca vai ter um aparelho de última geração, último modelo, atualizadíssimo, porque muda muito rapidamente. Não é disso que eu estou falando, né? Do design do modelo, estou falando da tecnologia embarcada, tá? Então, em função dessa tecnologia, ele pode ficar obsoleto. Então, você pode depreciar esse equipamento, né, num período menor. Tá? E aí pode ser uma máquina também. De repente você tem uma máquina e vamos pensar uma impressora 3D. Né? Uma impressora 3D. É um negócio ainda, é uma tecnologia, querendo ou não, ainda um pouco nova, né, mas que com certeza está sofrendo melhorias aí a todo momento. Então você pode, a vida útil da impressora 3D é 10 anos. Você pode depreciá-la em 3? Sim, vai depender de você, né, da sua estratégia de quando que você pretende fazer a substituição dela. Tudo bem? Então, vejam vocês que eu estou me estendendo aqui um pouco nos exemplos, tá? Porque a ideia não é ficar aqui com teoria para vocês, teoria. Né? Eu estou tentando trazer mais para o lado prático do dia a dia, daquilo que eu consigo entender, né, da vida de vocês aí, né, da experiência que a gente tem aqui pelo Sebrae de inúmeros atendimentos e tudo mais, e também da minha experiência profissional aí há mais de 40 anos atuando com a micro e pequena empresa, tá? Por isso que eu não estou preocupado aqui muito com o conteúdo do slide ou ficar em cima da teoria do slide, não, tá bom? Então, vou procurar levar aqui nos meus exemplos do dia a dia e quem quiser participar, mais uma vez, fique à vontade, a interação é sempre muito bem-vinda, tá? Silvano, Eu. temos aqui algumas dúvidas no chat. Vamos Pode lá. ler? Uhum. Lá. Falando em exemplos, né, de segmento, a Raquel falou que ela tem uma corretora de seguros, né, serviço, optante pelo Simples Nacional, e ela trabalha home office. Agora ela quer montar uma equipe de vendas e como deve montar os custos, né, já que ela é uma seguradora aí. Pode dar alguns exemplos de custos para ela? Olha, o principal custo que é Raquel, né? O principal custo que a Raquel terá, seguramente, num primeiro momento, é com equipamentos, né, para esse pessoal trabalhar, tá? Independente se esse pessoal vai trabalhar também home office ou se vai ter uma unidade física. Se tiver uma unidade física, são aqueles custos com aluguel, com mobiliário, né, com água, luz, telefone, aquilo que ocorre em todos eles, inclusive no caso dela que está trabalhando home office, viu, Raquel? Você aí no home office, você tem esses custos, aluguel, água, luz, telefone, né? Você talvez não consiga visualizá-los perfeitamente, porque você vai pensar o seguinte, não, mas eu estou na minha casa, a internet aqui é para atender a minha casa. Né? É até boa essa pergunta, porque existe muito essa confusão mesmo quando acontece da micro e pequena empresa, né? Às vezes trabalhar em home office. Né? Então, em que momento você está? Você é empresa, em que momento você é pessoa física? Ok? Então, por exemplo, eu não sou empresário, é claro, eu sou empregado, mas eu estou aqui na minha casa, nós também estamos em home office, né? O Sebrae suspendeu os atendimentos presenciais, estamos todos em home office. Então, eu estou usando aqui um pedaço da sala da minha casa. Neste momento, esse espaço aqui da sala da minha casa é o Sebrae. Para mim, é o Sebrae. Né? Se o Sebrae fosse meu, esse espaço aqui da minha sala, o aluguel desse espaço aqui dessa sala, seria um custo do Sebrae. Né?
Eu gostaria muito que o Sebrae fosse meu, não é? Tá certo? Então, esse seria o primeiro custo. Ah, os equipamentos que vai usar, a própria mão de obra, os funcionários, né, o salário deles, se for salário fixo, o salário deles é custo, se for comissão, a comissão deles é custo, né, é variável, né, o salário é fixo, a comissão é variável, aí eu posso classificar como custo ou despesa, seriam essas. Né? O imposto que você vai pagar é uma despesa variável, tá? Você, como corretora, você recebe o quê? Você recebe um percentual, né, do prêmio de seguro que o cliente paga, que é a sua comissão. Então, a sua receita é a comissão, não é o prêmio vendido. Né? Eu pago de prêmio pelo seguro do meu veículo, né, 3 mil reais no ano. Você recebe uma comissão dos 3 mil. Então, a sua receita não é o prêmio, a sua receita é a comissão. É dessa comissão que sairão os seus custos. A hora que você monta uma equipe, é a mesma coisa, né? Então, a sua corretora recebe X de comissão do prêmio desse veículo e o seu funcionário vendedor que intermediou a venda desse seguro vai receber uma comissão em cima da comissão da sua corretora. Então, vamos imaginar, né? A sua corretora recebe 10% de comissão do prêmio e paga para ele 5% de comissão pela venda que ele fez. Tá? Todos eles são custos. Né? Só o aluguel, água, luz, telefone, contador, tal, que serão despesas. Tá bom? Espero ter respondido. Oi. Tem mais uma última dúvida aqui, agora é da Rita. Ela é uma indústria, uma confecção de marca própria. Certo. E ela gostaria de alguns exemplos de custos variáveis, no caso dela. Opa! Matéria-prima. Insumos e matéria-prima, Rita. Tecido. Entendeu? Os aviamentos. São todos variáveis. São todos variáveis. Ok? Mais algum, Esther? Por enquanto só. A Raquel colocou sim, obrigada. Então tá bom. É a Rita, Cultura Lingerie. Ela escreveu alguma coisa aqui, mas eu não peguei. O que a Rita falou? Desculpa, Rita. Eu não. Ela colocou assim, sim, mas não entro no custo do produto? Sim, custo do produto. Custo de produção, exatamente. Mas foi muito boa a pergunta da Rita. Vamos lá então, minha gente, ó, para a gente deixar claro. Custos, né, podem ser diretos ou indiretos, eles estarão relacionados a produtos e serviços. Então, no caso da Rita, que é confecção, né, ela produz confecção própria, como ela comentou, tá? Então, o tecido que ela compra para poder fazer a confecção, os aviamentos que ela compra para poder fazer a confecção, a linha que ela usa para costurar, o fio que ela usa para costurar, tá certo? Tudo isso é custo. Ah, não, mas eu terceirizo a costura, né? Eu só faço aqui o corte e mando para costurar fora. Perfeito. A mão de obra da costureira lá fora, se a Rita não fornece os fios e linhas para a costureira, né? Imaginando que os fios e linhas é a costureira que põe, tá certo? Então, quais são os custos da Rita? Tecido, né? Os tecidos, os aviamentos, etc., vão compor o custo do produto. Entendeu? Inclusive a mão de obra. Inclusive a mão de obra. Você, Rita, então você desenvolveu o modelo, você desenvolveu o molde. Tá? Aí você compra o tecido e alguém corta esse tecido para você. Ok? Aí na sua empresa mesmo, tem alguém lá que faça o corte, vai lá para a mesa de corte. A mão de obra do cortador, isso vai ficar melhor, vai ficar mais claro para você quando a gente falar do custeio ABC, tá? A mão de obra do cortador tem que ser embutida lá no custo. Ah, depois do corte, vai lá para a costureira, vai para a costura. A mão de obra da costureira vai constar lá. Aí saiu da costura, vai lá para quem faz o arremate. A mão de obra do arremate. Aí sai do arremate, vai para a passadoria. Mão de obra da passadoria. Tá? Ou primeiro passa pela lavanderia, perdão. Depois a passadoria. Né? Então está lá no custeio ABC. Tudo isso está agregado ao produto.
Então, quando o produto chega pronto aqui, para você colocá-lo para o mercado, ele passou por todas essas fases, por todas essas etapas. E aí você vai dizer o seguinte, tá bom, aquela peça, né, são lingeries, né? Então, aquele conjunto que você tem ali de lingerie para poder vender, quanto que ele te custou? Quanto custou a produção dele? Ah, custou 50 reais. Tá ok? Tá tudo agregado no produto. Exatamente. O sistema de custeio, o regime de custeio, se preferir chamar de regime ou de sistema, né? É exatamente isso, é você agregar aos produtos e serviços os custos que são, né, que incorrem nos vários estágios, seja de produção ou seja da prestação do serviço. Tá ok? Então, só para finalizar, tem mais alguma pergunta, Esther? Sim, agora a Carla é um comércio. Então, a gente teve exemplos aí de serviços, indústria, agora um comércio. Sou dona de uma loja de produtos naturais. Os produtos que compro para venda no granel é fixo ou variável? Visto que todo mês compro com valores diferentes. Sim, então, são variáveis. São variáveis. São variáveis, Carla, tá? Todo produto que você compra para revenda é variável. Tá? Então pode ser os produtos aí de produtos naturais, poderia ser sapato, poderia ser roupa, poderia ser papelaria, são variáveis. São variáveis. Ok? E por que eles são variáveis? Não é porque esse mês você fez uma colocação muito boa também. Né? Não é porque esse mês você comprou por 10 e no outro mês você comprou por 10,50 e no outro mês você comprou por 11. Não. Eles são variáveis porque quanto mais você vender, mais você comprará. Se você vender menos, menos você comprará. Tá ok? É isso que faz ele ser um custo fixo ou variável. É o volume de atividade, é o volume de vendas, tá? E não o preço que você pagou por ele. Mas vou pegar a sua deixa aí do preço para falar também dessa questão do custo, né? Como é que eu faço o meu custo? Então vamos pegar o exemplo aqui da Carla. Esse mês ela foi lá no fornecedor, lá na zona cerealista, e comprou castanha do Pará, tá? Que eu gosto muito, como quase todo dia aqui em casa. Comprou castanha do Pará e pagou, vamos colocar lá, 100 reais, né? No fardo lá de 10 quilos, tá? Tô chutando um número qualquer aqui. Pagou 100 reais num fardo lá de 10 quilos. Tá bom. Ela pegou este fardo, levou lá para a loja dela, né? E não vai colocar o fardo todo para vender. De repente ela pegou metade do fardo, 5 quilos, e botou lá no pote para vender o a granel lá, né? Normalmente por gramas, né? Eu sempre compro por gramas. 200 gramas, 300 gramas, né? Então, ela faz a mesma coisa. Eu chego lá, quero 100 gramas de castanha do Pará. Ela vai lá, 100 gramas de castanha do Pará, tá aqui, muito bem, tal. Ok? Então, só que ela foi lá, comprou um pacote lá de 10 quilos, um fardo lá de 10 quilos, né? E pagou 100 reais por ele, tá? E botou metade lá, botou 5 quilos lá na área de vendas. Imaginando que a área de vendas estava zerada. Ela não tinha mais nenhuma castanha lá no expositor dela. Colocou lá 5 quilos. Perfeito. Aí começou a vender. Pô, esse mês está vendendo muito castanho do Pará. Eu tenho ainda 5 quilos guardados lá. Mas por via das dúvidas, eu vou lá comprar mais 10 quilos. Está vendendo muito bem essa castanha. Aí ela volta lá 20 dias depois no mesmo fornecedor, lá na zona cerealista, no mesmo fornecedor, para comprar a castanha do Pará. Né? E agora a castanha do Pará não está mais 100 reais o pacote, o fardo. Agora está 110. Fazer o quê, né, cara? 110, né? Fazer o quê? O preço está subindo tudo, né? O consultor do Sebrae falou que está uma loucura. É isso mesmo, fazer o quê? Dá para cá, né? Paga 110. Aí ela volta para a loja dela, tem 5 quilos lá, tá lembrado? Comprou um pacote de 10, colocou 5 para vender, 5 tá lá no estoque. Só que esse primeiro pacote pagou 100. Agora esse segundo de 10 quilos pagou 110. Eu pergunto para vocês, qual é o custo que a Carla vai colocar daquela castanha do Pará lá no sistema dela, no controle dela de vendas? 100 ou 110? Ela trouxe um lote novo. Esse lote novo não foi para vendas ainda. Estou falando de custo do produto, que é um custo variável. É 100 ou é 110?
O Johnny colocou aqui o custo médio. Johnny, você tirou né, a minha chancha. É isso mesmo. Vou trabalhar com custo médio. Eu tenho que fazer o custo médio. O correto é o custo médio. Muito bem, a Carla disse que faz a média também. Consegui pegar aqui. Perfeito. Só que tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que pega o último custo. Né? E que, na verdade, nem é custo ainda, lembra? Aí eu ainda tenho 5 lá no estoque. 5 foi para a área de vendas. 5 quilos estão no estoque. Os outros 10 eu trouxe. Nem foi para a minha área de vendas ainda. Né? Não foi lá para o meu expositor para vender. O correto é fazer o custo médio. Porque senão, se você pegar pelo último custo, você está fazendo o quê? Você está inflando o seu custo. Tá? E veja, eu estou falando do custo. Se você vai ou não repassar para o preço de venda, isso é outra conversa. Né? Hoje que a gente não vai tratar de preço de venda. Tá ok? Mais alguma, Esther? O Johnny tinha colocado um comentário aqui acima que ele tem um hortifruti e os valores mudam frequentemente. Sim. Aí ele fez um comentário, eles serão variáveis então. Não é pela questão dos... Johnny, foi o Johnny que falou do custo médio? Isso. Muito bem, Johnny. Então tá aí, ó. Se você está vendo o slide aí, você está vendo ali quebras e perdas? No seu caso aí no hortifruti, não é nem pela questão da variação de preço. Você tem uma variação de preço muito mais acentuada, tá? Então, de novo, não é pela variação de preços. O variável é em função do seu volume de vendas. Vendeu mais ou vendeu menos, tá? Vamos deixar bem claro isso. Vendi mais produtos, né? Eu tenho, de repente, que repor mais produtos, então eu tenho um variável em função do meu volume de atividades. Vendi menos, compro menos, eu tenho menos movimentação, né, de reposição de produtos, tá? No caso do Johnny, você tem um outro agregado aí, Johnny, que você tem que colocar no seu custo, que é a questão das perdas, né? Então, você é hortifruti, todo mundo, né, sabe do que a gente está falando, você vai lá no seu fornecedor, seja o Ceasa, ou seja diretamente lá com o produtor, você compra uma caixa de tomates, né, eu não sei quantos quilos vem numa caixa de tomates, mas vamos imaginar que venha lá, sei lá, 5 quilos. Você consegue aproveitar 100% dos frutos que estão dentro dessa caixa? Às vezes não, né? Às vezes alguns frutos ficam impróprios ou você não vai colocar para venda porque ele está com uma aparência muito ruim. Talvez você não descarte, né? Talvez você leve para consumir na sua casa, porque você sabe da origem, né? Fica ruim porque a dona de casa não quer ver o tomate machucadinho, né? Mas você sabe que o tomate está bom para consumo, então de repente você leva para sua casa, distribui aí para os seus funcionários, enfim, você dá um outro destino para eles, né? Mas se você está dando um outro destino, né, e esse destino não é remunerado, então ele vai ter que constar como perda, tá? Então vamos imaginar que lá numa caixa de tomates, né, que tem, eventualmente tenha lá 10 quilos, você tira lá de frutos machucados, né, você tira lá o equivalente, de repente, a 100 gramas, né, 200 gramas, não sei. Tá? Então isso é perda. Aí você pega lá uma caixa de pés de alface, mesma coisa. Né? Às vezes tem algumas folhas ali, as primeiras folhas não estão com um visual muito bom, ali mesmo você já retira para poder ir para a área de vendas. Percebe? Então, as quebras, né, ou as perdas, então a perda é no processo produtivo, né? Então, se nós pegarmos lá a confecção, lá na confecção tem perda também. Ela consegue aproveitar 100% da peça de tecido que ela comprou? Não. Sempre vai ter pequenos retalhos. Quanto que esses retalhos representam? Ele tem que estar lá no custo. Tá entendendo? Aí lá no restaurante, né? Quebra prato, quebra copo e não sei o quê. O que eu ouvi de reclamação de dono de restaurante na minha vida, que ele disse que ele não sabe como é que o pessoal consegue quebrar tanto copo, né? Tanto os funcionários quanto os clientes. Tem que estar lá no custo? Tem que estar lá no custo. Tá ok? Certo, Johnny? Então vamos lá. Esther, posso tocar? Pode sim. Então tá bom, vamos lá. Então, o custeio por absorção, como eu comentei lá no início,
é o único regime de custeio, né, o sistema de custeio, que é aceito pela nossa legislação tributária, tá ok? Então, não faz parte, vamos dizer assim, né, da contabilidade das empresas optantes do Simples Nacional, né, porque estão dispensadas, estou repetindo o que eu comentei aqui no início, tá? Mas eu trago para vocês porque o custeio por absorção, ele vai usar como critério, tá, o quê? A apropriação, por isso que fala absorção, né? A apropriação de todos os custos envolvidos no processo, sejam eles diretos ou indiretos. Então, de novo, apesar de ele ser mais usado, mais aplicado na indústria, mas ele vale também para serviços. Tá ok? Ele também vale para serviços. E também vale para o comércio. Mas a melhor forma de demonstrar o custeio por absorção para vocês é usando a indústria como modelo. Tá? Então vejam essa tabela que está aí no slide. Né? Então nós temos lá, ó, as matérias-primas transferidas para a produção. Lembra que eu falei que a matéria-prima, quando comprou a matéria-prima que está lá no estoque, ela não é custo, ela é investimento? A hora que ela sai do estoque e ela vem para a produção, aí ela vira custo, que será agregado ao produto, que é o caso lá da lingerie. Tá ok? Né? Da peça de roupa lá. Tá? Aí observe lá o segundo item, ó. Mão de obra da produção. Ou seja, de quem está lá na produção. Do cortador, da costureira, né? da revisadora, da lavadeira, da passadeira. Né? Continuando lá no exemplo da lingerie. Tá? Gastos gerais de produção. O que seriam os gastos gerais de produção? Água, luz, telefone, aluguel. São gastos gerais de produção que correspondem à área da fábrica. Ok? Ou, de repente, a área lá onde o serviço é executado. Então, nós temos ali, ó, o total de custos de produção do mês. Divide-se pelo número de unidades produzidas, eu tenho, então, o custo unitário de produção. Então, eu esqueci o nome da cliente, peço perdão, né, que falou lá da produção de lingerie, tá? Então, você quer saber quanto custou unitariamente cada peça produzida? Ok? Não sei se é só feminino, deve ser só feminino, né? Lingerie, o masculino a gente não usa a expressão lingerie. Então, se você quer saber exatamente quanto custou cada sutiã, cada calcinha, cada baby doll, cada não sei o que foi produzido, o cálculo seria esse aqui, ó. Rita. Lingerie para as mulheres maduras. Agora eu peguei ali o chat. Né? Para homens a gente não usa essa expressão. Então é isso. Então se você quer saber, né, quanto custou cada peça, cada calcinha, cada sutiã, tal, né, cada uma das peças que você produz, esse aqui é o modelo que você usará aí na sua empresa. Tá ok? Tem sistemas para fazer isso, Silvano? Tem sistemas para fazer isso. Tá ok? Então, é mais ou menos, né, esse esboço aqui desse fluxograma, vamos dizer assim, tá? Os custos indiretos, nós apropriamos aos produtos no formato de rateio, ok? Então, continuando lá com o caso da Rita, lá das lingeries, né? Ela consegue medir quanto de linha e de fio foi gasto para costurar cada peça? Vamos imaginar que não. Vamos imaginar que ela não consiga, tá? Então, o que ela fará, né? A hora que ela fez lá o molde, né? Ela mandou cortar lá, tal. A hora que ela terminar de costurar aquele corte, ela vai pegar quanto que foi gasto de linha, tá? Então, ela fez lá um corte que rendeu, sei lá, vamos dizer, 500 peças. Tá? Então, aí mandou para costurar e vamos imaginar que usou apenas 2 cores de linha. Tá? Então ela vai pegar lá os cones de linha que foram usados,
pegou o cone de linha zerado e mandou junto com o corte para costurar. Aí não importa se a costura é própria ou se é terceirizada, tá? Ela mandou junto com o corte lá para costurar. Tá bom, as 500 peças lá, mandou o cone de linha. Aí, a hora que essas peças voltam costuradas, voltam os cones de linha, né? Ela vai lá e pesa quanto que gastou de linha. Então, ela vai saber quanto foi gasto de linha naquele corte. Bem, então eu pego lá quanto me custou o cone, quanto foi consumido de linha, né? Então, imaginando que o cone tem 1 quilo e voltou lá com 200 gramas. Então, foram gastos 800 gramas de linha, né, e de fio para poder costurar. Com base nisso, ela vai saber, então, quanto foi gasto de linhas e fios. E aí ela vai fazer, então, o rateio proporcional. Ora, então, se foram gastos 800 gramas, né, para costurar 500 peças, eu divido por peça, eu sei quantos gramas foi gasto de linha em cada peça. Eu pego quanto me custou o cone com 1 kg de linha me custa X, foram gastos 800 gramas, eu faço a conta correspondente e vou aplicar esse valor por meio de rateio no custo dessa peça, tá? Ou dessas peças, né? Eu quero saber o custo unitário, certo? Já os custos diretos não tem segredo, né? Nós já mostrei ali a tabelinha como é que é. Então, lembra que eu falei para vocês? Ó, indústria, enquanto está lá produzindo, é investimento. Só vira CPV, só vira custo do produto vendido depois do produto acabado. Tá? Quando eu disponibilizo efetivamente para a venda. Tá? E as despesas? E aí vem despesa com vendas, né? Despesa operacional, funcionário de retaguarda, né? De apoio, tal, recepção e etc. O prolabore seu e tudo mais. As despesas, elas são apropriadas ou deduzidas, perdão, né? Lá do resultado. Né? Deduzo das receitas, eu tenho então se eu tive lucro ou prejuízo na minha operação. Tá ok? Então, esse é o custeio por absorção, ou seja, eu vou contabilizar, eu vou apropriar aos produtos todos os custos incorridos naquela produção, diretos ou indiretos. E lá no serviço, Silvano, como é que é lá no serviço? Pelo amor de Deus, me ajuda, Silvano, lá no serviço. A mesma coisa, minha gente, lá no serviço é a mesma coisa. Então vamos voltar lá no exemplo da corretora de seguros. Tá? Muito bem. Tá lá trabalhando. O trabalho dela, basicamente, o que é? Olha, entrou a cotação do cliente, vou lá, consulto as seguradoras, vejo quais são as condições, né? Coloco lá o perfil do cliente, tal, devolvo pro meu cliente, tá? Inclusive, eu renovei o meu seguro recentemente, todo ano é isso, né? A corretora me liga, entendeu? 10 dias antes, 15 dias antes. Antes ela me ligava 2 dias antes, depois eu briguei com ela, agora ela me manda. Agora também, esse mês ela me mandou, esse ano ela me mandou 1 mês antes. Olha, o seu seguro vencerá dia tal, estão aqui as cotações. Então, faz lá as cotações, manda, né, por e-mail, por WhatsApp, não sei o quê, e fica esperando o cliente. Tá bom. Aí pega um cliente chato igual eu pela frente, o cliente liga e fica lá com você. Então, saúde, vida e previdência. A mesma coisa, a regra é a mesma, né? Então, Raquel, né? Então, aí eu te ligo. Raquel, então, você fez a cotação para mim daquele seguro, né, aquele seguro saúde lá da operadora X, mas eu quero saber o seguinte, cobre Covid? Entendeu? Cobre tratamento oncológico? Entendeu? Eu tenho uma filha de 32 anos, eu posso colocá-la como minha dependente lá no plano e cobre, de repente, gravidez? Percebe? Então aí isso demanda o quê? Isso demanda conversa, né? Tô ligando, questionando, você está me respondendo. Tô ligando, questionando, você está me respondendo. Isso é tempo. É tempo que você está gastando com o cliente. É mão de obra. Quanto custa o seu tempo? Então, quanto custa o tempo do corretor de seguros? Quanto custa o tempo do corretor de imóveis? Quanto custa o tempo do advogado? Quanto custa o tempo do dentista? Quanto custa o tempo do médico? Estão entendendo? O principal custo dele é tempo. Quem vende serviço, minha gente, vende tempo.
Quanto custa o tempo do mecânico? Estão entendendo? Quanto custa o tempo do tosador, do banhista lá no pet shop? Tudo isso é serviço. Serviço é tempo, né? E os insumos que eu estou usando? Então, como eu falei aqui de advogado, falei de dentista, falei de médico, né? Se nós formos olhar para isso, lá na OAB, né, existe uma tabela sugerida de honorários, né? Mas aquilo lá é preço de venda. Ele não está falando de custo, é preço de venda. Então, quanto sugere-se ou quanto recomenda-se o advogado cobrar pelo atendimento de uma situação X? Né, para representar o cliente numa situação X. Está lá na tabela. A mesma coisa o médico, né? Está lá na AMB. Um procedimento para fazer um atendimento, um clínico geral fazer um atendimento X. Está lá na tabela. Mas que lá é tabela sugerida preço de venda e não de custo. Tá certo? O dentista, a mesma coisa. Né? Nós já fizemos aqui no Sebrae em Santana vários, a gente chama de vocacional, né? Com dentistas, com advogados, com corretores, entendeu? Corretor de imóvel, corretor de seguros, certo? Com médicos também, já fizemos com todos eles, entendeu? Com engenheiros, com arquitetos, mesma coisa. Tá? Então pensa o arquiteto ele pega lá um projeto e pega também, naquele projeto ele pegou a gestão da obra. Ele vai ter que visitar essa obra uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana, dependendo do estágio da obra. Como é que ele vai visitar essa obra? Ele vai caminhando, ele vai de bicicleta, ele vai de metrô, ele vai de ônibus, ele vai de Uber, ele vai de táxi, né? Porque não existe ainda o teletransporte, né? Não tem como ele se teletransportar de um lado para o outro. Isso é custo. Isso é custo. Que tem que estar lá na planilha dele. O advogado, mesma coisa, né? O advogado tem lá as taxas e emolumentos que ele precisa pagar para poder dar entrada no processo do cliente dele. Entendeu? Mas ele vai cobrar isso do cliente depois. Vai, a maioria dos advogados trabalha na situação lá, na condição lá do ad êxito, né? Muitas vezes é em cima do êxito da causa. E talvez ele receba só lá no final. Então isso é custo? É custo processual, são custos, né? Tanto é que chama-se custas processuais. Que o cliente pagará lá na frente? O cliente pagará, é claro. Tá? E aí, lógico, eu não quero cometer aqui nenhuma injustiça de esquecer algum profissional, né, da área de prestação de serviços, mas aí vem na área de beleza e estética, né? Cabeleireiros, manicures, esteticistas, maquiadoras, depiladores, e etc, tantos, né, profissionais que tem nessas áreas. Tá certo? Tocando em frente, então? O custeio variável é o que melhor, aliás, né? É o que melhor se aplica ao caso das empresas optantes do Simples Nacional. Tá? Como tem essa, vamos dizer assim, essa flexibilização na parte contábil, né? O custo variável é o que melhor se aplica. Tá? Então está aqui o modelo também, né? Como eu comentei, a ideia não é ficar trabalhando aqui a teoria, né? É trabalhar o conceito. Então observe vocês a planilha que nós temos ali embaixo, ó. Quando a gente fala do custo variável, tá? Você tem lá o total de vendas, que na verdade é um DRE bastante resumido, né? Então, observem vocês que o custo variável, pega lá no primeiro ano, vamos pegar o primeiro ano lá, né? Teve um total de vendas de 3 milhões, teve um custo variável de 1 milhão e 200, vendas menos custo variável gera margem de contribuição, que foi 1 milhão e 800, e aí tem os custos fixos, 2 milhões e 100, né? No primeiro ano, essa empresa fecha com um prejuízo de 300 mil reais. Observem vocês, então, que os custos fixos ficaram maiores do que os custos variáveis. Porque o nome já diz, no custeio variável, eu pego só o custo variável. Então, se eu sou o comércio, eu vou pegar só o custo dos produtos que foram vendidos naquele período. O produto que está lá no estoque, ele não é
custo, ele é investimento, tá? Se eu sou serviço, eu vou pegar lá no variável apenas, de repente, os insumos que foram usados, né? Quando eu falo insumos, estou falando de peças, né? De insumos mesmo, de um óleo, uma linha, etc., que foi usado na prestação daquele serviço. Então, os custos fixos ou despesas fixas tendem a ser maiores. Por quê? Porque todo o restante você vai jogar como fixo. Então, vamos supor, a mão de obra, como o salário é fixo, eu posso contabilizar lá no custo fixo? Sim. Eu vou contabilizar lá no custo fixo. Né? Junto com as outras despesas, junto com aluguel, com água, luz, telefone. Vamos voltar lá no exemplo da oficina mecânica, ou lá do pet shop, vale também, ou talvez uma oficina de costura, ou talvez o salão de beleza, né? Tá tudo operando ali no mesmo espaço. Certo? Eu chego lá na oficina mecânica, não tem, né? Mesmo que tivesse um mezanino, eu tenho aqui embaixo a produção, vamos dizer assim, onde estão os carros, né? Os elevadores, tal, poder trabalhar. E lá no mezanino eu tenho lá o escritório, a minha sala, né? A sala do dono da empresa, etc. Mas está tudo dentro do mesmo, né? Conjunto ali. No variável, eu faço o quê? Os insumos, peças, etc., que são variáveis, e aí o custo do aluguel. O custo do aluguel eu vou deixar como custo fixo, lá junto com a despesa fixa. Por isso que ele tende a ser maior. Estão entendendo? Então, aí observe que nos outros anos, né, a figura muda, o faturamento aumenta, né, os custos variáveis aumentam. Observem vocês que os custos fixos continuaram os mesmos. Veja lá o exemplo. Ó, no primeiro ano, o faturamento foi de 3, ou as vendas, né? Foram 3 milhões. O variável, 1.800. Margem de contribuição, 1.200, perdão. Margem de contribuição, 1.800. Custos fixos, 2.100. Resultado negativo, 300 mil. Olha lá no segundo ano. Vendas, 4 milhões e meio. As vendas aumentaram. Os custos variáveis também aumentaram. Tá? Que é um outro detalhe, o custo variável ele tende a aumentar na mesma proporção das receitas, tende a aumentar na mesma proporção das receitas. Observe que o custo fixo manteve-se. Por que ele se manteve? Porque o custo fixo, o nome já diz, é fixo, independe do seu volume de vendas. Como o custo fixo manteve-se, a empresa teve lucro. Estão vendo lá? 600 mil. Olha lá no terceiro ano, ó. A receita cai de 4 milhões e meio em relação ao segundo ano, ela cai para 3.750. O custo variável também cai, né, em relação ao ano anterior, de 1.800 para 1.500, mas o custo fixo permanece. Qual foi o resultado agora do terceiro ano? 150 mil. Ou seja, tive menos resultado em relação ao segundo ano. Olha lá no quarto ano. Minha receita aumenta para 5 milhões 250. O custo variável também cresce de 1,5 milhão para 2 milhões em relação ao terceiro ano, né? De 1,5 milhão para 2 milhões e 100. Meu custo fixo permanece o mesmo. O meu lucro, então, sai de 150 mil para 1 milhão e 50. E quando a gente olha no total, então, dos 4 anos, olha o resultado que nós temos. Um lucro acumulado de 1,5 milhão. Tá? Então, esse sistema de custeio variável aqui, minha gente, é o que melhor se adapta à sua realidade. Tá? E aí só um esquema gráfico, né, para poder mostrar para vocês como é que acontece aqui com os variáveis. Né? Não vou me estender. Agora que eu estou olhando, eu achei que ia sobrar muito tempo, né, mas já são 20 e 27 e eu ainda tenho algumas coisas para falar para vocês. Olha só, o custeio baseado em atividades, tá? Que é o chamado custeio ABC. Ele também se aplica à indústria, ele também pode se aplicar a serviços. Ele só não se aplica adequadamente ao comércio, né? Não teria porquê. Até porque o ABC, ele já fala, são atividades. Ok? Então, onde que nós temos atividades? Separadamente, né?
na indústria ou no serviço. Né? No comércio não tem. Tá? Então, só para citar o exemplo aqui, ó, observe vocês ali, ó, que inclusive, coincidentemente, faz referência à produção de confecções. Tá? Então, nós temos ali 3 produtos. Olha quanto no primeiro quadrante lá, quanto que cada produto consome de corte, quanto cada produto consome de montagem, quanto cada produto consome de acabamento. Nós estamos falando de hora, né? De horas produtivas, tá? Então, o produto D consome de corte 100 horas mês, o produto E consome 200 horas mês e o produto F não consome nada no corte. Já na montagem, o produto D consome 50 horas mês, o produto E não consome nada e o produto F consome 250 horas. Tá? No acabamento, o produto D consome 250 horas mês, o produto E não consome nada e o produto F consome 150 horas. Ou seja, são as atividades. Né? Cada produto tem, nós colocamos ali 3 atividades, poderiam ser mais atividades. Tá? E aí, no final, então, nós temos quanto custa a hora mês, tá certo? E qual foi o resultado, então, no final de cada um dos produtos, qual é o total do custeio dele. Então, ó, a gente pega lá o corte, por exemplo, né, no produto D, o corte ele tem um custo hora de R$150. Já a montagem tem um custo hora de R$50. E o acabamento tem um custo hora de R$137,50. Então, o produto D teve um custo final de 51.875, o produto E teve um custo final de 30 mil e o produto F teve um custo final de 33.125. Isso é custo total para cada uma das atividades. Né? Perdão, somando as atividades. Tá certo? Agora, se eu quero saber quanto me custou cada peça, eu vou lá no custeio de absorção. Então, na verdade, eles trabalham casados. Eu pego esse custo aqui, divido pelo número de peças, eu terei quanto me custou cada peça. E por que eu quero saber, então, por atividade, Silvano? Por que eu não uso absorção? Exatamente para eu poder saber. Será que compensa eu terceirizar o corte? Ao invés de tê-lo próprio aqui dentro? Da minha empresa, da minha indústria? Será que compensa eu terceirizar o acabamento? Ou compensa eu tê-lo aqui dentro? É para isso. Quanto me custa cada atividade? E aí, essa é uma das análises, né? Aí eu vou poder analisar se eu, de repente, terei uma equipe própria para poder fazer isso, ou se eu terei, de repente, uma equipe terceirizada. Tá? E também para eu poder ver lá no final do produto. Esse produto meu está ficando caro, né? Então, a questão de mão de obra própria ou terceirizada seria uma analogia. A outra analogia seria o seguinte: esse produto está ficando muito caro lá no final. Por que ele está caro lá no final? Ah, porque lá no corte ele está me matando. Lá no corte está ficando muito caro cortar. Aí independe se é terceirizado ou não. Né? Como a gente está falando aqui de confecções, uma coisa que muitas vezes custa caro para a confecção é a costura. Né? Aí manda-se fazer fora. E às vezes, mesmo fazendo fora, fica caro. Por quê? Porque se não tiver uma quantidade, né? Ou seja, se não tiver escala, a oficina de costura vai cobrar mais caro. Porque ela não vai parar uma linha de produção dela de 1.000, 2.000, 3.000 peças para costurar 100, 200 peças para você. Então, como ele não quer costurar as suas 100, 200 peças, ele coloca um preço lá em cima. Né? Ou então ele até pega, né, vai cobrar mais caro e vai deixar lá. Vou fazer a hora que sobrar um tempinho aqui entre um corte e outro aqui de 1.000, 2.000 peças, eu faço as suas 100, 200 peças. É isso que normalmente acontece. Tá ok? Então, no custeio ABC, né, nós precisamos olhar para os recursos utilizados, nós precisamos olhar para as atividades realizadas, e aqui normalmente envolve a mão de obra principalmente, tá? Que vai gerar para nós então o produto final. No caso que eu coloquei um móvel como exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Tá ok? Serve lá para serviços? Serve lá para serviços. Vamos voltar lá no pet shop? Né? Chega lá o animal para banho, chega o animal e vai fazer banho e tosa. Quanto tempo ele demorou? Banho é uma atividade, tosa é outra atividade. Ah, não, ele veio só para tosar, ele veio só para banhar. Vamos lá na oficina mecânica? Né? Chegou lá o carro, né? Uma batida, bateu o carro.
De repente afetou a parte mecânica também. Vai ter que desmontar o carro, né? Vai ter que ver o que afetou na parte mecânica, vai ter que pegar a parte lá de lataria, né? Então, de repente, você vai usar, para desmontar esse carro, você vai usar um mecânico, você vai usar um eletricista, você vai usar um tapeceiro, não é verdade? São atividades diferentes. Né? Ah, desmontou o carro, tá? O mecânico vai fazer lá a parte dele, o funileiro vai fazer a parte dele. Lá na funilaria, se não for substituir a peça, se for recuperar a peça, vai ter que fazer o quê? Vai ter que desamassar essa peça, né? Vai ter que consertar, depois vai ter que lixar, depois vai passar a massa, vai lixar, depois vai para a pintura, tal. São atividades. Que pode ser o mesmo profissional executando, mas podem ser profissionais diferentes. Na pintura, por exemplo, né? Pode ter alguém que vai lá e prepara a peça, deixa pronta para pintar, e vem alguém e só pinta. Tem uma pessoa que só é pintor. Ele não faz a outra parte da preparação. Lá no salão de beleza, mesma coisa, né? Cabeleireira, a manicure, a depiladora, né? A design de sobrancelhas, a massagista. Tudo bem? Tem uma infinidade de coisas aqui, minha gente, que, né, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, tá? E para fechar o nosso assunto aqui, eu trago para vocês, ou começar a fechar, né, caminhar para o encerramento aqui, eu trago para vocês o custeio padrão, né? E o custeio padrão, ele também não é usado, para não dizer em 100%, né, porque eu não conheço 100% das micro e pequenas empresas, mas das que eu conheço até hoje, né, em toda essa minha trajetória de, como eu falei agora há pouco, de 40 e tantos anos atendendo micro e pequena empresa, ninguém usa isso aqui. Que, na verdade, o que é o custeio padrão? O custeio padrão nada mais é do que uma projeção de quanto deveria ou de quanto poderia custar aquele seu produto ou aquele seu serviço. Na prática, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de orçamento. Por isso que eu falei que nenhuma empresa faz. E se alguém aqui... Então, vou deixar aqui a pergunta, até de repente eu me surpreenda aqui no grupo, né? Quem aqui já tem pronto o seu orçamento para 2022? Que quem vem aí, quem é empresário hoje, mas teve uma carreira aí em grandes empresas, né? Nas grandes empresas, nas multinacionais, principalmente, gosta de chamar de budget, né? O budget para esse ano. É o orçamento, minha gente. É quanto a empresa projetou, não é previsão, tá? Previsão é outra coisa. Projetou de crescimento de receita e projetou de crescimento de custos fixos e variáveis. É isso aqui, ó. Esse aqui ficou pequeno, peço desculpas, né? Eu sei, até para mim está pequeno aqui também, não sei se vocês conseguem enxergar, mas vocês estão vendo ali, ó. Mês de janeiro, tá? Planejado e realizado. Então, essa empresa aqui, ela planejou uma receita de 581 mil, tá? E nesse janeiro aqui realizou 688, ou seja, superou o orçamento em 18%. Mas observe que aqui ela projetou também os custos, ó, os custos dos produtos vendidos. E aí ela colocou o insumo 1, insumo 2, tá vendo aqui, ó? Matéria-prima 1, matéria-prima 2, matéria-prima 3. Ela projetou os custos. A mesma coisa com os serviços, ó. Ela projetou mão de obra 1, projetou mão de obra 2, ou seja, ela orçou. E ela projetou com base no quê? Com base em estudos, com base em pesquisa, com base em histórico. Né? Histórico próprio dela e analisando mercado. Se eu falo de mão de obra, por exemplo, como é que eu projeto o meu custo com mão de obra? Ora, é simples. Quantos funcionários eu tenho? Eu tenho 5 funcionários. Qual é o salário deles? Todo mundo ganha salário mínimo. Tá bom. Qual é a projeção do salário mínimo para esse 2022? Já está posto, né? R$ 1.212. Vai ter mais algum aumento de salário ao longo do ano? Não. Né? Não pretendo dar aumento de salário extra para ninguém. Vai continuar o piso da categoria. Pronto. Fiz a conta. Estão percebendo? E aí é lógico, não, aí vem a projeção também das minhas despesas. Tá aqui, ó.
prolabore, salários, encargos. Ah, sobre folha de pagamento tem encargos, né, Silvano? Tem fundo de garantia, tem o INSS. Não, você não paga INSS sobre o salário. Tá? A chamada contribuição previdenciária patronal, a CPP, ela já está embutida na alíquota do Simples Nacional. Aquela guia de INSS que você paga, que é a chamada GPS, é o valor do INSS contribuição do funcionário, que foi descontado do salário dele, tá certo? E o INSS do seu prolabore, tá? Mas a sua empresa ela não paga o INSS, você é apenas o agente repassador. O que você paga é o fundo de garantia. Tá? Porque a CPP já está lá no Simples Nacional. Oi. Inclusive, a Renata colocou aqui um comentário, ela estava com dúvida de INSS e FGTS. São variáveis ou fixos na empresa, já pegando esse gancho. Então, o fundo de garantia e o INSS, que você não paga, né, que é deduzido do seu funcionário, tá? Ele é fixo. Ele é fixo. Porque ele é um percentual, né? Ele é 8%, o fundo de garantia no caso, né? Ele é 8% do salário, tá? Ele é fixo. Tá bom? Então, minha gente, o custeio padrão, tá? Ele está embasado nisso, tá? Está embasado em projeção, está embasado em orçamento, tá? Eu tô com essa bandeira levantada aqui dentro do Sebrae faz muito tempo, tá? E digo para vocês, é possível você fazer isso na sua empresa? É uma questão de começar. Quer ver um exemplo? Eu tenho um exemplo para citar para vocês dessa questão do custeio padrão. Tá? Tem um colega nosso aqui do Sebrae, o Carlos Biondo, um dos últimos empreendimentos dele foi um restaurante, né? Ele com o irmão dele. Mas ele já no Sebrae, mas ele sempre empreendeu. Aí ele sempre conta essa passagem, né, que eles tinham lá um problema, eles venderam o restaurante, eles tinham lá um problema com pescados. Pescados. Por quê? Porque os pescados sempre, né, custavam muito alto, destoava, né, da média lá dos custos que ele procurava manter dentro dos pratos dele, etc. Aí, em um determinado ano, ele fez o seguinte, projeção. Ele pegou lá o histórico dele de consumo de pescados que ele tinha durante o ano, tá? Foi lá com um determinado fornecedor, ele tinha 3 fornecedores, ele bateu lá com os 3 fornecedores e acabou fechando com um. Aí ele chegou lá no fornecedor, e tá aqui, ó, a minha demanda de pescados, a minha projeção de consumo de pescados para esse ano é essa aqui, ok? E eu quero fechar um pacote com você agora, isso lá em janeiro. Foi lá em janeiro no fornecedor e eu quero fechar um pacote de fornecimento com você agora. Você me garante o fornecimento dos pescados e eu te pago o pescado agora, em janeiro. Conseguiu reduzir o custo? Conseguiu reduzir o custo. Garantiu o fornecimento de pescados dele do ano inteiro sem ter problemas de sobressalto, como esqueci o nome de novo, perdão, vocês me perdoem, mas não sou muito bom de gravar nomes, não. Caso lá do hortifruti, por exemplo, que tem oscilação de preço constante, conseguiu. Tá? Então, uma das formas, né, de reduzirmos custos é trabalhando aqui. Aí vocês vão dizer aí para mim, Silvana, é muito simples, né? Ter dinheiro, vai lá, compra, paga. Sim, eu sei que é muito simples, pode parecer muito simples. E você vai precisar ter o dinheiro, é claro, você vai ter que ter uma condição negocial diferenciada, né? E muitas vezes a micro e pequena empresa ela tem dificuldade em reduzir custos variáveis exatamente por conta disso. Porque muitas vezes ela não tem a demanda, né, para poder comprar em escala. Né? Ela não tem escala para poder comprar em grande volume. Tá entendendo? Então o que vai acontecer? Você se obriga a comprar do atravessador e aí você acaba pagando mais caro. Né? Então tem inúmeros, e eu tenho certeza que vocês aí sabem do que eu estou falando. Tá? E com certeza temos exemplos aqui no grupo. Se você de repente consegue comprar direto da indústria, você vai pagar menos. Só que para você comprar direto da indústria, você tem que comprar uma quantidade X, porque a indústria não vai te fornecer a quantidade que você compra aí do dia a dia. Na verdade, para isso é que existe o atacadista distribuidor. Só que o atacadista distribuidor ele também tem os custos dele, então é lógico que vai custar mais caro para você. Né? E também, muitas vezes, quando você chega na indústria, além de ela te exigir uma quantidade X, ela também não vai te dar prazo.
né? Ela vai dizer para você, às vezes é pagamento antecipado, não é nem, não é nem te dar pagamento, paga primeiro, depois você vem buscar a mercadoria. Tem isso também. Então a gente sabe que é difícil, é trabalhoso. Uma alternativa a essa situação seria o quê? Seria, de repente, as compras conjuntas. Não é verdade? Então, de repente, você pega aí na sua região, no seu bairro e etc., né? Vamos falar, de repente, sei lá, pizzaria, né? Pizzaria, tá bom. Pizzaria consome muita farinha, né? É uma commodity, consome muita farinha. Tá bom. Então, de repente, reúne 10 pizzarias, 15 pizzarias e consegue fechar um pacote lá com o moinho para comprar diretamente do moinho. Falei, né? Pizzaria, poderia ser padaria, poderia ser qualquer outra coisa. Entendeu? Qualquer outro segmento. Né? Que tenha, lógico, né? Que tenha produtos em comum. E aí você chega, então, para comprar, você chega com maior poder? Você chega com maior poder. Tá? Então, só para fechar aqui a minha apresentação, né? Já estou abrindo aí para perguntas e respostas, mais perguntas e respostas, né? Se houver. A empresa que eu trabalhei antes do Sebrae, né? Ela tinha lá uma espécie de uma franquia, né? Era uma franquia de mini mercados, entendeu? Onde eles tinham essa possibilidade. Então, eles se reuniam, né? Eu digo que não era a franquia propriamente dita, era uma marca que todo mundo usava aquela marca, mas cada um era dono lá da sua loja e geria a sua loja do jeito que bem entendia. E onde que eles se favoreciam? Nas compras. Né? Porque na hora de comprar, eles sentavam todos lá, que pertenciam àquela região, para poder comprar dos fornecedores daquela região. E aí eles conseguiam, normalmente, né, boas negociações. Que se ele fosse comprar sozinho, né, tem lá um mercadinho chamado mercado de vizinhança, né, tem lá um mercado de bairro, mercado de vizinhança, ele comprar sozinho, de repente, não conseguiria aquela condição de preço. Então ele continuava comprando na mesma quantidade que ele precisava comprar, pagando num preço muito melhor. Né? Porque todos juntos davam um volume, chegava na indústria, a indústria atendia como se fosse um grande atacadista distribuidor. Ok? Bem, o que eu tinha a passar para vocês hoje é isso, né? Eu esperava terminar um pouquinho mais para ter mais tempo para perguntas, mas ainda temos aí 15 minutinhos para perguntas, né? Não quero tomar o tempo de vocês após as 21 horas, não. Tá? Esther, não sei se temos aí perguntas. Aqui no chat, não. Se Não? alguém quiser abrir o microfone, né, tirar suas dúvidas, fiquem à vontade também. Vou colocar aqui no chat e vou estar lendo. Tirar dúvidas ou comentar também, tá? Se quiser colocar alguma situação, fazer algum comentário, dar algum depoimento, fazer crítica, né? Se gostou, se não gostou, se serviu, se não serviu, fica à vontade também. Aqui estamos abertos a críticas construtivas. Eu, pelo menos, né, sempre estou aberto a ouvir críticas construtivas. Fiquem à vontade. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Está me ouvindo? É o Christian. Sim, Christian, estou te ouvindo, Deixa eu pode fazer uma falar. pergunta, não sei se está muito relacionada a custos, mas só para talvez você consiga me dar uma esclarecida. Eu tenho uma empresa aberta, né? Eu trabalho com representação comercial, a minha empresa é ME, né? Eu sei que você colocou sobre a pauta sobre o fundo de garantia, né? Na verdade, né? Que você acaba recolhendo em cima do Prolabore, né? Não. O fundo de garantia é sobre Perdão, salário apenas. sobre o salário, em cima do Prolabore é o INSS. INSS, correto? Isso. Uhum. Quando você tem uma empresa aberta, só você como sócio, você não recolhe FGTS, né? Isso FGTS não. não se recolhe, né? Não. Porque o FGTS é sobre salário. Sobre o Prolabore não tem o Sobre, no FGTS. caso, se eu tivesse funcionários, correto? Isso, exatamente. Por ser o sócio majoritário da empresa, eu não teria como fazer um recolhimento disso, né? Não tem. Não teria como fazer, não tem nem necessidade, né? Na verdade, a sua empresa, por ser uma empresa de representação comercial, até onde me lembro, posso talvez estar enganado, mas ela nem é optante do Simples, né? Ela é optante do Simples? Sim, eu estou classificado no Simples Está no Nacional. Simples? Sim. Então tá bom. Então você tem o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, que é 20%, né? Sobre o Prolabore. Sim. Mas o fundo de garantia não. Entendi. Tá? Obrigado.
É que antigamente a empresa de representação comercial, no passado, ela obrigatoriamente era optante do lucro presumido. Por isso que eu fiquei em dúvida aqui agora. Entendi. Tá ok? Não, tranquilo. Então, tá E bom. no caso das classificações como os custos variáveis fixos, né, por ser representante comercial, é tudo que você explicou, né? No caso, as despesas que eu tenho como combustíveis, despesa com carro, entre tudo naquelas de variáveis, fixas, etc, né? Exatamente. Uhum. Depreciação e etc, né? Mesma coisa, o critério é o mesmo, não muda nada. Tá. Tá bom? Obrigado. Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não se preocupem com o horário, tá? Eu procurei terminar um pouco antes, porque a ideia nossa aqui era realmente debater, tirar dúvidas, etc. Preparando, né, esse terreno, vamos dizer assim, para deixar mais claro para vocês na hora para poder fazer a mensuração lá do resultado do programa Ali, né? Mas se não tiver perguntas também, não vamos prendê-los aqui, né? Também, né, Esther? Sim. Deixa eu ver aqui no chat. Tudo tranquilo. Nenhuma pergunta. Da minha parte, eu agradeço, tá? Foi bem produtivo, acho que legal, deu para dar uma clareada, né, em alguns pontos que, quando você, às vezes, acaba confundindo um pouco, né? Ou entra no fixo, entra no variável, o que quer. Isso é Como não está normal. 100%, então tem essas pegadinhas, né? Então, Sim, sim. essas orientações contribuem muito. Da minha parte é isso, eu só tenho a agradecer aí a todos aí. Maravilha. Obrigado, tá? Aproveitando a sua fala, Christian, foi aquilo que eu comentei logo no início, né? A linha que separa custo de despesa, ela é muito fina, né? Ela é muito tênue, é natural e muda de negócio para negócio. Aproveitando a sua fala, quer ver um exemplo? Segmento, né? Pegando a sua fala, dependendo do segmento. Quer ver um exemplo? Eu gosto de usar, né, tem vários, mas eu gosto de usar lavanderia, tá? Vamos pegar a lavanderia. Certo. Vamos pegar uma lavanderia que usa a água da Sabesp para poder lavar as roupas, né? Lá nessa lavanderia, essa mesma água da Sabesp atende também lá o refeitório, atende lá o banheiro, né? Os banheiros, né? Então, a mesma água, ou seja, o mesmo insumo, a água é um insumo, o mesmo insumo. Só que lá, para lavar as roupas, essa água é custo e é variável, e lá, para atender os banheiros, o refeitório e as outras áreas da empresa, essa mesma água é despesa e é fixa. Entendeu? Mas e para você, na hora, né? Você tem que estar... A mesma água. A Tipo, que mesma água. regra você vai atribuir para realmente desmembrar isso corretamente, né? Exatamente. Uhum. Aí é só praticando, só praticando. Verdade. Ô, Ok? Silvano, Oi. a Carla colocou uma dúvida aqui no chat. Como lanço a depreciação dos equipamentos da loja, ela que tem, né, a loja de produtos naturais, faço uma cotação? Desde já agradeço, a aula foi muito proveitosa. Não, cotação não. Eu acho que cotação ela está falando em relação a descobrir o valor dos bens, né? Sim. Para você poder descobrir o valor dos bens que você tem, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, né? Até porque já são bens usados, né? Já tem algum tempo de uso, então você vai apropriar pelo valor de mercado deles hoje, tá? E aí, para você poder lançar isso lá no seu sistema, nós temos que lembrar que a depreciação, isso é um termo técnico, né, da contabilidade, a depreciação é uma conta redutora do ativo, né, e é uma despesa não caixa, ou seja, você não tira dinheiro do caixa para pagar o boleto de depreciação todos os meses. O que você faz com a depreciação? Você lança lá nas suas despesas, vai lançar lá em despesas fixas ou custos fixos, se preferir, porque é fixo, tá? E você vai fazer a provisão desse valor, ok? Ou seja, você vai tirar esse dinheiro do caixa e vai reservar ele, vai fazer a provisão dele, vai guardar ele para quando você tiver que trocar um equipamento, tiver que trocar uma gôndola, tiver que trocar um expositor, de repente tem que trocar um check-out, computador e etc. Esse recurso está lá reservado, está lá guardado. Tá? Essa é a ideia da depreciação. Por isso que é chamado de uma conta não caixa. Você não tira o dinheiro do caixa para pagar o boleto. Tá entendendo? E lá no balanço patrimonial, ela é uma conta redutora do ativo. Ok? Então é assim, minha gente. Eu sei que, né, como o próprio Christian comentou, né,
isso tem muitas variações, tem muitos detalhamentos. Então, é assim, o que eu quero deixar sempre aqui para vocês é, havendo necessidade, né, o agente Ali está aí em contato com vocês permanentemente, tá? Então, havendo necessidade, nos acione, tá? Acione aqui a Esther, acione por meio do agente Ali, acione aqui os outros consultores do Sebrae. Nós estamos aqui para atendê-los, tá? Então, ninguém nasce sabendo e ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não sei tudo, todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu aprendo com vocês todos os dias. Hoje mesmo eu estava, né, a gente está trabalhando em home office, estou fazendo um curso aqui do Sebrae também para poder atualizar os meus conhecimentos. A gente está toda hora estudando, toda hora pesquisando, toda hora aprendendo, tá? Então, fiquem absolutamente à vontade. Se ninguém mais tiver perguntas, Esther, eu me despeço aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a você pelo convite, agradeço os nossos clientes pela paciência, né, por estarem aqui, pelo empenho deles, né, isso demonstra que realmente estão engajados realmente a fazer um 2022 diferente, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que poderão vir, né, em função dessa infelizmente, né, dessa retomada aí dos casos de Covid e agora a gripe vindo na esteira, né, para poder complicar ainda mais a nossa vida. Tá? Então, meu boa noite a todos, meu muito obrigado e espero revê-los em breve. Tá? Obrigado, Esther. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigado. A todos. Obrigado, Esther. Agradecido. Obrigado, boa noite. Mais lives como essa, tá, gente? Então, não esqueçam também que os ALIs vão agendar a mensuração do indicador de produtividade para quem participou do último ciclo e do ciclo atual também, agora em fevereiro. Uma boa noite aí a todos e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Esther. Obrigado. Até, obrigada.